tarde. A gente está dando hoje início à nossa terceira palestra do nosso projeto Educação Interprofissional de alguns temas de doença hematológica para profissionais de saúde que estejam atuando nas unidades básicas fora do Hemorrio e para alguns médicos e enfermeiros e que estejam também dentro do Hemorrio. A gente quer agradecer a presença do Dr. Volmar Belisário Filho. Ele é médico hematologista do Hospital das Clínicas e do Grupo Oncoclínicas, SECOM, no Espírito Santo, que aceitou esse desafio de falar sobre leucocitose. Agradecendo, e eu vou deixar as perguntas para o final do chat, tá? Vocês deixam no chat, a gente, no final, algumas perguntas serão selecionadas para a gente poder responder. Boa tarde, doutor Volmar. Está com você. Boa tarde, Ana. Obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite, me sinto assim, muito honrado, muito feliz em estar partilhando com vocês um pouquinho desse assunto, para a gente trocar algumas ideias. E antes de a gente iniciar, eu queria manifestar que eu fico bem entusiasta, sou bem entusiasta de dar esse tipo de aula, porque a gente está acostumado muito a falar para colegas hematologistas, até em eventos, e falar sobre doenças, sobre novos tratamentos, mas eu acho que a gente precisa estreitar esse relacionamento do hematologista com as outras especialidades ou com os colegas de maneira geral, né? Costumo dizer que o paciente não acorda de manhã e dizer que vai ao hematologista para fazer um check-up. Então, o paciente geralmente vem ao hematologista encaminhado por algum colega que recebeu esse paciente em qualquer momento, por qualquer justificativa, até mesmo por uma avaliação de rotina. Então, eu acho importante esse tipo de aula, onde a gente tem acesso e consegue aproximar as especialidades de maneira a facilitar esse intercâmbio, esse raciocínio, até porque esse tema que a gente vai conversar hoje, eu acho que a grande maioria dos casos pode ser muito bem conduzido por profissionais não hematologistas e deixando aquilo que é da especialidade, naquelas nuances do caso, da particularidade de caso a caso para a especialidade de hematologia. Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente estou à disposição para depois, ao final, como a Ana disse, a gente conversar e trocar algumas ideias, responder eventuais dúvidas. Vou compartilhar aqui a minha aula. Nenhum conflito, esses são os meus conflitos de interesse, nada em particular propriamente para essa aula. E eu estava conversando com o colega antes da gente entrar na sala, que também é uma aula que o objetivo é alcançar, não ser específico da parte da hematologia, por isso é uma aula bem curta, rápida, mas que o objetivo é ser mais prático. Então, não vou estar conversando muito sobre aspectos de biologia celular, de falar da formação, da maturação celular, como que se dá o processo dentro da medula e do sangue. Eu acho que a gente tem inúmeras fontes de esclarecimento na literatura, facilidade de acesso, mas é para a gente tentar trazer um raciocínio mais rápido, mais objetivo e mais prático para esse dado de leucocitose quando a gente observa o hemograma. O que eu deveria fazer? Quer dizer, procurando responder algumas perguntas que eu imagino que passam pela cabeça de todos, que não da área, eventualmente até da área que lida no paciente com leucocitose, como, por exemplo, o que significa, qual é o significado de determinado nível de leucócitos como achado de exame, quando que eu investigo essa leucocitose, quer dizer, todo paciente ou toda leucocitose requer um tipo de avaliação, de investigação, é uma coisa a se pensar, né? Como que eu devo fazer essa investigação? Uma pergunta que cabe muito bem aqui é se trata de uma leucocitose benigna, reativa, vamos dizer, uma resposta da medula a um processo de base, ou potencialmente uma doença hematológica neoplásica, uma doença maligna, às vezes não hematológica até. Então, a gente vai tentar trazer um raciocínio se a gente consegue responder essas perguntas com base no hemograma. Quando essa leucocitose se acompanha de desvio à esquerda, precisa de antibiótico, isso pode parecer bem óbvio, mas é uma rotina onde muitas vezes o colega não da área acaba muitas vezes se baseando nesse dado. Tem desvio à esquerda, tem muito bastão, não está com muito cara de infecção, mas vamos fazer antibiótico assim. Quer dizer, realmente é necessário se fazer antibiótico terapia. A leucocitose com desvio é sempre um indício, um indicativo de infecção bacteriana, é uma coisa que a gente precisa de conversar um pouquinho, né?
Leucocitoses acima de 50 mil, preciso de internar o paciente está bem, está sem sintoma, mas ele está com 100 mil leucócitos, está com 80 mil leucócitos. Eu preciso de encaminhar para o hematologista, eu posso conduzir, tem que conduzir internado, eu posso fazer isso gradativamente a nível de ambulatório. E chamando a atenção, por isso está aqui em vermelho, requer avaliação hematológica. Como eu disse inicialmente, às vezes isso não é necessário e na maioria das vezes não é necessário. E quando, então, que eu devo solicitar a avaliação do especialista? Quando que eu devo encaminhar esse paciente para o hematologista? É uma rotina, a Ana pode compartilhar comigo depois, que é uma rotina de muitos hemocentros do Brasil, os serviços públicos, esses serviços estarem muito cheios de pacientes que poderiam muito bem ser conduzidos por colegas clínicos em atenção primária, em unidade de saúde, quando muitos desses casos se tratam de anemias carenciais, leucopenias sem significado, leucocitoses. Então, eu acho que conversar sobre assuntos assim gerais com outras áreas aproxima a especialidade e facilita com que a gente consiga fazer esse intercâmbio de maneira mais fácil, deixar para a atenção terciária aquilo que é realmente significativo para a atenção terciária, podendo o colega muito bem investigar, conduzir, e na grande maioria das vezes de uma maneira até mais assertiva, por se tratar de uma causa geralmente secundária e não hematológica primária. Então, a conversa, rapidamente, em 20 slides, e a gente tentar responder algumas dessas perguntas. Mas, trazendo aqui para vocês um exemplo de um hemograma normal, onde a gente tem a distribuição aqui do resultado do paciente à esquerda e aqui os valores de referência em valor relativo, percentual, e em valor absoluto, aquilo que todos já encaramos e lidamos todo dia com exames, né? Assim. E aqui, por se tratar de um exame normal, a gente tem a porção vermelha, o eritrograma representado pelo nível de hemoglobina, hematócrito e os índices hematimétricos que são importantes para a gente raciocinar quando o envolvimento dessa linhagem, a parte dos leucócitos, que é o que a gente vai falar mais especificamente, e das plaquetas. Então, de maneira bem rápida, o que a gente deveria atentar quando na análise de um exame desse? Sempre a hemoglobina, né? É verdade que, não falando especificamente de leucócitos, mas o hemograma de uma maneira geral, às vezes o próprio paciente chega para a gente dizendo, mas doutor, eu estou com 3 milhões de hemácias, 3 milhões e meio de hemácias, então vale um adendo aqui no ADA de leucocitose, onde a gente sempre observa esse nível de hemoglobina e os índices para conceituar principalmente a anemia, é um conceito da Organização Mundial de Saúde, onde eu tenho que me basear nessas cifras. Quer dizer, hemoglobina para um adulto abaixo de 13 gramas, para uma mulher, para um homem e para uma mulher abaixo de 12 gramas, a gente conceitua anemia muito mais do que a gente avaliar a contagem de eritrócitos. É verdade que para o hematologista tem sentido a gente raciocinar como um todo, mas de maneira geral, queria frisar esses aspectos. Sempre olhar para o nível de hemoglobina e os índices, porque esses índices vão me direcionar se o paciente, em havendo anemia, se ela é uma anemia com índice normal, normocítica, ou se ela é microcítica, ou se ela é macrocítica. Também a gente bate o olho direto na contagem de plaquetas, que é níveis acima, contagem acima de 150 mil a gente tem como normal, uma variação entre 150 a 450 mil, ficando essas acima ou abaixo desses valores como alterado por algum motivo, como anormal, né? E na parte do leucograma, a gente vai avaliar, então, a contagem de leucócitos global, que a gente vê aqui, a distribuição desses leucócitos dentro dos granulócitos, que são essas células todas que têm granulação no citoplasma, a distribuição dessas células no sangue, basófilos, eosinófilos, bastões e segmentados, uma vez que eu não vejo essas formas mais imaturas. O hemograma normal eu não deveria encontrar essas formas aqui. Avalio também a contagem de linfócitos e os monócitos, que a gente vai, então, esmiuçar um pouquinho nos próximos slides. Mas, quer dizer, com base nessa apresentação inicial, nessa análise do que eu tenho que avaliar mais diretamente o hemograma de maneira mais objetiva, eu trouxe alguns casos para a gente ilustrar o que a gente vai conversar nos próximos 15 a 20 minutos. Então, o primeiro caso, trata-se de um paciente de 62 anos, são todos casos reais, tá? Um paciente de 62 anos que é portador de uma cirrose hepática, uma disfunção leve, Child A, secundária a vírus da hepatite C, e que há poucos meses relatava perda de peso, uma tosse crônica com hemoptóicos e tinha um hábito de ser tabagista de longa data. Esse paciente foi internado na enfermaria de clínica médica do Hospital das Clínicas aqui em Vitória. Então, esse é o histórico: tabagista, cirrótico leve,
e com quadro de consumptivo. E tinha esse hemograma na análise inicial. Como a aula de leucocitose, vamos de olho aqui direto no leucócito. O paciente tem, então, acima de 10 mil, 47 mil leucócitos, onde a gente não observa aquilo que não deveria realmente observar, pelo menos aqui eu não vejo promielócitos, não vejo mielócitos, nem metamielócitos, e tem um predomínio de células de granulócitos segmentados ou de neutrófilos segmentados. As outras distribuições normais, plaqueta normal, e chama atenção aqui também uma leve anemia. Lembra que eu falei, a gente bate o olho na hemoglobina, homem abaixo de 13, então uma leve anemia normocítica, com VCM de 91, e essa leucocitose bem significativa, com 83% segmentados. E aí, devo caminhar esse caso para o hematologista ou não devo? Lembra que ele está internado, ele foi internado na enfermaria, e na avaliação do colega da clínica, com base nesse histórico, nesse quadro consultivo, a avaliação de imagem mostrou que o paciente tinha múltiplas opacidades nodulares no segmento basal posterior do lobo pulmonar inferior direito, com até 4 centímetros, aventando a possibilidade de uma lesão neoplásica primária ou secundária com linfangite carcinomatosa. Ou seja, com base nisso daqui, quando chama a hemato para avaliar o caso e com base nesses dados, o primeiro raciocínio que vem é que essa leucocitose é a famosa reação leucemoide, quer dizer, o paciente tem um aumento da contagem de leucócitos, mas dentro de um quadro que não é hematológico primário, ele tem uma provável neoplasia de base, com lesão pulmonar, com linfangite carcinomatosa, fazendo uma leucocitose de maneira reativa. Ou seja, eu não cheguei a essa conclusão ou a essa impressão com base tão somente no hemograma, mas eu me baseei nesses dados clínicos e esses dados complementares de laboratório de imagem. Esse é o primeiro caso, chamando a atenção de novo para a leucocitose com predomínio neutrofílico e uma leve anemia. Segundo caso, um paciente também do sexo masculino de 38 anos, esse portador de doença ou de anemia falciforme, que em janeiro agora desse ano foi internado no serviço por quadro vasoclusivo, que é muito comum desses pacientes. Uma crise álgica, o paciente estava febril e trazia esse hemograma na admissão. De novo, batendo o olho direto no leucócito pelo motivo da aula, tá? 24.250 leucócitos totais. Aqui é exemplo do outro também com predomínio de segmentados, uma eosinofilia leve relativa, linfócito um pouquinho baixo, tá? E também, nesse caso, lógico, ele tem anemia falciforme, seria de se esperar mesmo que o paciente fosse anêmico, né? E com uma plaqueta, contagem de plaqueta normal. O que eu queria chamar a atenção desse caso é que eu estou apresentando aqui um paciente jovem com doença vasoclusiva ou com crise dolorosa, que é uma intercorrência muito comum do paciente falciforme, e com leucocitose. Embora a gente saiba que muitas dessas crises elas são precipitadas por algum fator e não é infrequente infecção, mas a leucocitose por si, nesses casos, ela não é indicativo de infecção, nem que ele tivesse desvio à esquerda tão somente olhando por aquilo ali. Pelo menos aqui na história ele não traz nenhum dado sugestivo de uma infecção aguda, mas o paciente internou por dor e apresentava essa leucocitose. Então, o paciente com anemia falciforme, ele pode ter uma contagem de leucócitos normal, ou mesmo fora de crise, alguns pacientes podem ter uma leucocitose de grau leve, que durante a crise, seja ela precipitada por infecção ou não, esse leucócito vai subir. Quer dizer, toda situação onde existe uma descarga adrenérgica, essa contagem de leucócitos vai subir de maneira reativa. E no falciforme, aqueles que fora de crise têm uma leucocitose, lembra que é um paciente que tem uma função esplênica ou baço, já uma autoesplenectomia, e com isso favorece muitos deles terem uma leucocitose leve no seu estado basal. Quer dizer, tem um quadro inflamatório crônico aí relacionado à doença falciforme, e aqui a crise vasoclusiva. Então, ela por si só não é indicativo de que o paciente está com infecção, a leucocitose nesse caso, muito embora para eu dizer que é por conta da crise, eu preciso de previamente descartar através da análise, da história de outros exames, uma vez que a infecção é comumente uma causa de descompensação desses pacientes. Também uma leucocitose com predomínio neutrofílico. Um terceiro paciente de 42 anos, que foi encaminhado para o hematologista por leucocitose ao hemograma. Ele trazia uma queixa de cansaço aos esforços e uma sensação de peso no estômago. Ao exame físico, ele se mostrava um pouco pálido, uma palidez com pele moderada, e tinha, na análise do hematologista, uma esplenomegalia, um aumento do baço em torno de 8 centímetros, um aumento significativo do baço para a palpação abdominal.
A avaliação laboratorial inicial, esse paciente tinha 440 mil leucócitos em média, e se vocês observarem aqui, não tem a descrição do diferencial, mas embaixo chama atenção que, como esse exame foi feito a nível hospitalar, ele coloca aqui, exame realizado sem revisão, aguardando a liberação pelo hematologista, à disposição do hematologista. Mas, muitas vezes, esse exame é feito num laboratório privado, um laboratório externo, não do hospital, e sai a contagem diferencial, toda ela, aquilo que a gente viu habitualmente, todas essas representações celulares. Então, não é o fato de ter 440 mil que o aparelho não contou, é que aqui o colega do laboratório preferiu deixar para a lâmina para o hematologista avaliar. O paciente, então, tinha uma hiperleucocitose, uma leucocitose bem significativa, que aqui inicialmente a gente não vê qual é o tipo celular que está predominando, uma contagem de plaquetas normal, como a gente salientou no início, e uma anemia um pouquinho mais moderada, tendendo a uma macrocitose, um volume um pouquinho alto, né? Que não está descrito aqui embaixo, mas a gente já vê por essa análise inicial do exame. Esse paciente, então, foi avaliado pelo hematologista, tinha esses achados no exame físico de esplenomegalia com muita leucocitose, a propedêutica, o segmento da avaliação do hematologista, revelou se tratar, na análise cromossômica do sangue, que o paciente tinha uma alteração entre os cromossomos 9 e 22, a gente viu um braço do 9 bem alongado e o 22 encurtado, o famoso cromossomo Filadélfia, que foi confirmado depois pela pesquisa do gene de fusão dessa fusão do cromossomo 22 no 9, levando à produção de um gene de uma proteína híbrida BCR-ABL, detectada, então, por uma análise molecular, confirmando o diagnóstico de uma leucemia mieloide crônica. Então, o terceiro caso, onde a leucocitose, o paciente tinha poucos sintomas, mas se tratava, assim, de uma doença hematológica primária, diferenciando dos outros dois, onde o primeiro tinha 40, 50 mil leucócitos, onde o segundo tinha 20 mil e 400 mil. Com isso, eu quero dizer que 20 mil leucócitos não pode ser uma leucemia, pelo contrário, o paciente pode ter leucopenia e está diante de uma leucemia. Mas é para a gente entender que o raciocínio ele se fundamenta na análise inicial do exame e na história, no exame físico do paciente, o que é fundamental para chegar a essa conclusão. Um quarto caso, um paciente de 51 anos que foi admitido na UTI após uma laparotomia exploradora por abdômen agudo perfurativo, tinha uma úlcera gástrica, perfurou. Esse paciente está ainda na UTI do hospital, teve sepse de foco abdominal, necessidade de outras 2 intervenções, quer dizer, paciente grave em UTI, com o abdômen aberto, e lava, e tem que lavar de novo, quer dizer, naquela situação bem complicada, e o paciente não seria diferente de se esperar, o paciente tem uma leucocitose, chama a atenção aqui, leucocitose de grau moderado, né, quase 20 mil, com um predomínio de neutrófilos, né, segmentados, tem um linfócito bem representado e tem um desvio até mielócito. Lembra que eu não deveria ver essa célula no sangue, então ele tem aquilo que a gente chama de desvio à esquerda. Quando eu começo a ter a presença ou aumento de células mais imaturas, falando da diferenciação do granulócito, do neutrófilo, eu vejo essas células no sangue. Então, ele tem uma leucocitose com predomínio neutrofílico, mas com desvio, uma anemia também de grau moderado, já indo para um grau mais acentuado, plaquetas normais, algumas alterações descritas aqui embaixo, mas no contexto de um paciente, então, cirúrgico ou clínico agora intensivo, fazendo uma leucocitose neutrofílica reativa. Lembrando que um quadro infeccioso grave, um quadro séptico. A leucocitose é, sim, um achado comum em infecções bacterianas, mas em fases, e dependendo da gravidade, do tipo de algumas infecções específicas, o paciente pode, inclusive, evoluir com leucopenia, ou às vezes até linfocitose, que não é o caso aqui. Isso que é o mais habitual. É um outro exemplo onde uma medula reagindo a um quadro infeccioso aí mais grave e trazendo como consequência uma leucocitose ao hemograma com uma neutrofilia e desvio à esquerda nesse caso. O terceiro também provavelmente tinha na leucemia mieloide crônica, mas não estava descrito aqui no hemograma inicial. E um quinto e último caso, só para a gente startar a discussão, uma paciente do sexo feminino de 72 anos, que também foi encaminhada ao hematologista pelo achado de leucocitose ao hemograma, essa assintomática. Foi fazer um check-up com um cardiologista, com um clínico, e o hemograma revelou uma leucocitose. Vai para o hematologista. De novo, se seria ou não necessário, né? Mas nesse caso também era necessário. Quer dizer, o exame físico não chamava atenção para nada,
e tinha no hemograma, aqui já bate o olho aqui de frente, a hemoglobina normal, 14,5, uma mulher de 72 anos, uma plaqueta levemente reduzida e uma leucocitose bem leve, 11.900. O que está diferente dos outros hemogramas aqui é o predomínio celular. Aqui a gente observa uma contagem de neutrófilos segmentados de 3.000, acima de 1.000, 1.500, muito bom, mas tem um predomínio de linfócito que a gente não viu nos outros casos. E a partir da análise do hematologista, um exame de segmento confirmava essa linfocitose mantida. Esse aumento dos leucócitos aumentou um pouquinho mais e um predomínio dos linfócitos, sem anemia, sem qualquer alteração do exame físico, sem queixas e uma plaquetopenia leve. Esse caso também, depois da avaliação hematológica complementar, concluiu-se se tratar de um tipo de leucemia crônica, uma leucemia linfocítica crônica. A gente falou de uma mieloide crônica e agora aqui de uma linfocítica crônica. Então, 5 casos, eu queria começar a nossa discussão de maneira bem assim prática, mostrando que raciocinar em leucocitose envolve várias coisas, não só o hemograma, mas a análise inicial do hemograma de maneira bem rápida direciona muito que tipo de conduta tomar, como que eu devo conduzir, se aquilo se acompanha de quadro inflamatório infeccioso ou não, quando que eu vou pensar que pode estar desenvolvendo uma leucocitose de fundo hematológico ou não, qual é o predomínio, o paciente com doença falciforme em crise tem realmente ou tem evidência clínica de que ele possa estar em crise por um quadro infeccioso ou aquela leucocitose faz parte do quadro doloroso dele em si, considerando que ele já devia ter de base. Então, quando a gente fala em leucocitose, a verdade é que a gente já apresentou os exemplos aqui, eu estou falando de níveis acima de 10.000 por milímetro cúbico e que, embora não exista uma gradação assim da população brasileira, isso se fundamenta muito em quantitativo de populações internacionais que são mais homogêneas as raças. Assim. Então, esse diferencial, essa contagem global de 5.000 a 10.000, para o Brasil, como tem uma miscigenação muito grande, o que daí para baixo, leucopenia, o que é leucopenia para o brasileiro, pode ficar um pouco questionável, 3.500, 3.800, 4.000 leucócitos, sendo perfeitamente normal para muitos indivíduos, sem isso ter nenhum significado patológico. Mas o tema da aula, então, leucocitose, quando o paciente apresentar acima de 10.000 por milímetro cúbico e em análises internacionais, dependendo, eles consideram acima de 11.000. Mas para a gente, na prática, acima de 10.000. E queria já chamar a atenção dos colegas para uma questão. As alterações do hemograma, quando leves, não apenas leucopenia ou leucocitose, mas uma anemia discreta ou uma plaquetopenia, plaquetose também discretas, deveriam ser sempre confirmados através de um novo exame antes de prosseguir com a investigação. Então, antes de eu encaminhar, antes de eu assustar o paciente, que muitas vezes, sem querer, a gente acaba assustando, ou encaminhar ele para o hematologista, ou sair rastreando com tomografia e pedindo vários exames, confirma, quer dizer, após a análise do exame clínico, do exame físico, confirma se aquilo se mantém. A exemplo de último caso, com 11.000 e poucos leucócitos, linfócitos, paciente bem, vamos rever o seu exame daí uns dias, repetindo e o exame se confirmava. Então, isso que é uma coisa muito, muito prática, que eu acho que vale muito a pena ressaltar e reforçar aqui, quer dizer, repetir o exame quando existe essa alteração pequena em relação àqueles valores de referência que a gente tem no laudo normal, né? E essa variação de leucócitos entre 5.000 a 10.000, é lógico que a aula toda ela é mais voltada para o adulto, que é dentro dessas cifras normais, mas lembrando que a contagem de leucócitos ela sofre uma série de alterações, ela varia conforme a faixa etária e algumas condições fisiológicas, algumas condições normais. Então, o recém-nato, a criança muito pequena, costuma ter uma leucocitose de grau leve, sem aquilo ter nenhum significado. Por vezes, essa contagem de leucócitos numa criança muito pequena e tem um predomínio de linfócitos, e à medida que a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ocorrendo aquela inversão normal, que vai predominar no adulto mais o neutrófilo, mas é um achado normal, então, do recém-nascido e das crianças bem novinhas, né? Também na gestação, achado comum ao final da gestação, no último trimestre e no puerpério imediato, a leucocitose. Lembra que eu falei daquele falciforme, das situações de estresse cirúrgico? Aqui a gravidez tem outra explicação, outro contexto, mas no puerpério é muito comum ver
de 10 a 12 a 15 mil no máximo leucócitos, sem necessariamente aquilo ter relação com alguma complicação do parto ou no puerpério imediato. Então, leucocitose de grau leve, a mulher, a gestante, ou no pós-parto imediato, aquilo não é sinal de hemocultura, de urocultura e de antibiótico. Pode ser, sim, um achado relacionado àquela condição. É verdade que eu também preciso, para isso, descartar que não tem por trás nenhum outro fator para justificar. Mas é só para a gente entender, de uma referência internacional, o que seria, então, o que a gente vai estar discorrendo aqui para o adulto normal, conforme eu coloquei antes, mas considerando que existem algumas variações conforme a faixa etária e conforme alguns estados. Quer dizer, veja bem que eu estou falando faixa etária aqui, a criança ou recém-nascido, eu não estou falando o idoso. Então, o idoso não é pelo envelhecimento que ele tem que ter 3 mil leucócitos, que ele tem que ter 2 mil leucócitos, né? A medula dele é suficiente naquela faixa etária para manter uma contagem de leucócito normal no sangue dentro daquela variação habitual de 5 a 10 mil por milímetro cúbico, né? Isso aqui é só para representar o que a gente viu no exame, do ponto de vista prático. Então, eu tenho aqui embaixo o sangue representado por aquilo que eu tenho que encontrar, aquilo que eu normalmente vejo no sangue. A hemácia, a hemoglobina, as plaquetas e os leucócitos nessa distribuição. Os neutrófilos, os linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. E aqui em cima, as células que eu vejo da medula óssea, porque são células mais imaturas. São células precursoras, que vão dar origem a essas células no sangue. Então, eu só vejo na medula óssea onde é o local, o sítio de formação, de desenvolvimento dessa célula, da hematopoese de maneira geral, né? Então, todos esses precursores eu não devo encontrar. Uma vez sabendo que aquilo que eu tenho representado no sangue, eu posso, o paciente com leucocitose, apresentar uma leucocitose que pode ser de maneira geral ou com predomínio sempre de um tipo celular. Então, se eu tenho um aumento de basófilos, eu tenho uma basofilia e, respectivamente, uma eosinofilia, uma neutrofilia, e aqui monócitos e linfócitos, eu não digo monofilia ou linfofilia, mas uma monocitose e uma linfocitose, ou seja, um aumento da contagem dessas células no contexto de quem tem leucocitose. Por isso que eu dizia naqueles casos, o paciente tem uma leucocitose neutrofílica, uma leucocitose com linfocitose, onde predominam os linfócitos, eu estou vendo no hemograma. Isso tudo ajuda muito no raciocínio entender qual é o tipo celular que está predominando naquela leucocitose, e se eu estou vendo precursores no sangue que eu não deveria encontrar, uma vez que habitualmente é isso aqui dentro dessas proporções. Então, lembra, um adulto normal tem um predomínio de neutrófilos em torno de 50%, 40%, 60%, 20%, 30% de linfócitos, e depois uma contagem bem mais baixa de representação bem menos significativa de monócitos, eosinófilos e basófilos, de forma que se eu vejo um sangue que se mantém essa distribuição neutrófilo, linfócito, eu posso ter 30 mil leucócitos, mas predomina neutrófilo, linfócito, eu digo que ele tem uma maturação, uma representação assim, escalonada, mantida. Aquilo que eu observo, predomínio de neutrófilo, linfócito, e depois as outras células se mantêm, mesmo o paciente tendo leucocitose. Isso também é muito importante, uma vez que, como eu falei, a depender do tipo celular, pode ajudar muito no raciocínio do médico, seja o hematologista ou não, com relação à etiologia ou à causa de base, tá? Bom, e aí isso é importante porque, com base no tipo celular que está predominando na leucocitose, eu tenho um raciocínio e eu consigo formatar alguns algoritmos de investigação, como que eu vou seguir. E não de maneira inadvertida e impensada, sair pedindo tudo que é exame, todos os exames de imagem em laboratório com base na leucocitose para todo mundo, né? Uma vez que as causas comumente relacionadas ao aumento de alguns tipos celulares específicos são essas basicamente aqui. Então, eu vou ver uma leucocitose geralmente não tão pronunciada, mas com predomínio de eosinófilo, uma leve eosinofilia, basofilia, em situações comumente quadros atópicos, quadros alérgicos, reações de hipersensibilidade, desde cutâneas, asma, reações mais graves, mas isso é muito comum, uma eosinofilia leve, uma basofilia leve. Em algumas infecções parasitárias, algumas eumentias, exame de fezes, é muito comum a gente rastrear alguns parasitas intestinais quando a leucocitose se acompanha de eosinofilia, eventualmente também de basofilia. Então, essas causas têm que sempre vir à mente: alergias, processos reativos
de hiperreatividade aguda, parasitoses, quando eu tenho basofilia, eosinofilia geralmente de grau leve e não cursando com grandes leucocitoses, tá? A linfocitose é um achado que eu costumo encontrar em muitas infecções, principalmente virais, principalmente na infância. Linfocitose no adulto, a exemplo daquele caso de leucemia linfocítica crônica, se ela está mantida dentro de umas cifras, é pouco frequente que aquela linfocitose seja, pouco comum que seja viral, que seja secundária. Mas na criança é um achado comum. A criança tem um quadro infeccioso, um quadro febril, às vezes se acompanha de algumas reações de dor de garganta e tem lá o leucocitose com predomínio linfocítico. E muitas das vezes tem, e vale a pena sempre observar o que o colega do laboratório descreve abaixo, uma linfocitose atípica, sugerindo células mais imaturas dos linfócitos. Recentemente, eu não coloquei esse caso, mas tem 15 dias que me chegou uma moça de 20 e poucos anos, exatamente nesse contexto, teve um quadro infeccioso agudo, febre, chegou lá com a leucocitose, uma linfocitose tinha 30.000, e nitidamente ela tinha passado por um quadro infeccioso recente, com odontofagia, dor de garganta, e tinha uma poliadenopatia, várias linfonodos pequenos aumentados na região cervical, ou seja, no contexto bem de um quadro infeccioso e com linfocitose atípica. Ela chegou a fazer leucócitos de 30.000 com 70% de linfócitos, num contexto totalmente viral, quando se tratava de uma mononucleose. Então, linfócito aumentado, principalmente em criança, no contexto de febre, infecção de garganta, linfocitose atípica, sempre nos vem à mente que isso é uma possibilidade, linfocitoses reativas a quadros infecciosos. De novo, a linfocitose também nas infecções bacterianas, pacientes muito graves, ele pode inverter um pouquinho aquela relação de granulócito, de neutrófilo e linfócito. Às vezes ele aumenta o leucócito, as clustas de linfócito, ele cai o leucócito, cai o neutrófilo e o linfócito dele sobe um pouquinho. Mas comumente a gente vê nessas situações mais de infecções virais, principalmente da criança, algumas reações de hipersensibilidade. E nas leucemias, seja elas as leucemias agudas ou as leucemias crônicas, como no caso em questão, de novo, atentando que você vai olhar para o hemograma ou leucócito, quando o aumento é de linfócito, aumenta em valor absoluto, e aquilo se mantém, tá? Está estável, principalmente linfócitos acima de 5.000. Aquele caso eu tinha 7.000, depois confirmou 8.000, e aquilo mantido em exames repetidos. E, de novo, como eu falei, é pouco frequente que um adulto com leucocitose e linfocitose isso seja reativo. A linfocitose no adulto, principalmente idoso, costuma estar bem relacionado a alguns tipos de leucemia crônica. O monócito é uma célula que também em 2 a 4% normal e que em situações inflamatórias, infecciosas de maneira geral, principalmente crônicas, costuma o paciente ter uma monocitose reacional. Então, é a medula respondendo a um quadro sistêmico, quando eu aumento todas essas células, e aqui a monocitose não é diferente. Então, desde infecções crônicas, granulomatosas, tuberculose, infecção fúngica invasiva, às vezes mais grave, doenças inflamatórias crônicas, essas doenças reumáticas, reumatológicas de fundo autoimune também são causas comuns de monocitose reativa. A esplenectomia também, que comumente o paciente pode apresentar um quadro de monocitose, geralmente acima de 400, 500 monócitos. Quer dizer, aquela monocitose onde eu afastei essas causas que são mais comuns, geralmente acima de 1.000 monócitos, e eu não tenho infecção, não tem nenhuma outra coisa, outra causa que seja mais frequente para justificar, pode ter um fundo, sim, hematológico, e ali é o momento de se fazer uma avaliação hematológica. Ou seja, antes de eu chegar e encaminhar para o especialista, tem todo um raciocínio que eu fiz antes e que não precisa do especialista olhar, e muitas das vezes, pela prática do colega que não é da especialidade, ele vai chegar ao diagnóstico de maneira até mais rápida e mais fácil, podendo conduzir perfeitamente essas situações. E neutrofilia é muito frequente, então, infecções bacterianas. Nós trouxemos alguns casos, dentre eles aquele pós-operatório com sepse abdominal. Medicamentos. Queria chamar a atenção dos colegas para esse tópico aqui. Medicamento, principalmente corticoide, é uma causa muito frequente de leucocitose com predomínio de neutrófilos, uma leucocitose neutrofílica. Seja o paciente internado, aqueles impulsoterapia, ou aquele paciente crônico reumatológico que toma o corticoide de longa data, mesmo que numa dose mais baixa,
ele pode ter uma leucocitose de grau leve com predomínio neutrofílico, sem nenhuma descrição de anormalidade na componente celular, na morfologia celular, é um achado comum. Então, o aumento de neutrófilos em uso em pacientes fazendo uso de corticoide e outras medicações, mas com frequência corticoide. Uma neutrofilia reacional em várias situações. Reacional, como explicar? Toda descarga adrenérgica de um estresse cirúrgico, de um estresse outro, de uma atividade física regular. Se avaliar o hemograma de alguém depois de uma corrida, o paciente vai ter uma leucocitose, a gente vai explicar por quê. Então, essa neutrofilia reativa, esse aumento dos neutrófilos, geralmente em cifras não tão altas, pode acontecer como reação da medula àquela situação de adrenalina, vamos dizer, de uma descarga adrenérgica motivada por inúmeras causas. Esplenectomia também é uma causa comum de monocitose como de neutrofilia. Lembra que o paciente com anemia falciforme, aqueles que têm leucocitose e neutrofílica, lembra que o falciforme é um paciente que tem uma autoesplenectomia, ele tem muita crise esplênica, ele pode perder a função do baço e funciona como um paciente esplenectomizado cirurgicamente, vamos dizer. Então, a esplenectomia também é um achado de neutrofilia ao hemograma. E quadros reativos, reatividade a inflamações crônicas várias, estimulação medular, aqui chama atenção para pacientes, principalmente oncológicos, que estão fazendo uso de algum fator estimulante de granulócitos, todos já devem ter ouvido falar no filgrastim, no próprio granuloquine, são fatores estimulantes que eu vou ter como resposta, muitas das vezes chegando a 30, 50, às vezes mais de 50 mil leucócitos só pelo uso da medicação, tá? E, sem dúvida, as condições hematológicas proliferativas, as neoplasias, sejam elas leucemias agudas, as leucemias crônicas, também são causas de neutrofilia. Então, de novo, a identificação da leucocitose com base nas cifras, do tipo que predomina, me ajuda muito a raciocinar o que pode estar de base, o que pode estar acontecendo e quais são as causas muito mais frequentes do que causas hematológicas e como deve ser o meu algoritmo, o meu raciocínio no sentido de que propedêutico eu vou lançar a mão para investigar aqueles casos com base naquilo que eu tenho com mais frequência e que deveria ser a causa mais frequente. Aqui para representar o que eu falei sobre o que acontece nesses quadros reacionais, onde o paciente tem uma medula normal, e tem aqui um vaso sanguíneo, e os leucócitos do sangue, os leucócitos produzidos da medula óssea, aqueles aqui distribuídos no sangue, lembrando que 80% a 90% dos leucócitos que a gente tem no organismo, eles estão armazenados na medula. Então, com isso fica claro eu entender que quando eu tenho um estresse cirúrgico, uma descarga adrenérgica, a medula, como reação àquela descarga, ela lança essa reserva imensa que ela tem de leucócitos do sangue e, por isso, a leucocitose reativa naquele quadro agudo. 8 a 10% desses leucócitos, eles estão, vamos dizer, se não represados, mas eles fazem parte de um pool aqui marginado, eles ficam marginando o endotélio vascular e parte deles no baço, em torno de 8 a 10%. De maneira que aquilo que eu vejo no hemograma compreende 2 a 3% dos leucócitos totais. Com isso, fica fácil entender por que, diante de uma atividade física, de uma neoplasia, de uma infecção aguda, o paciente, de uma cirurgia, um pós-operatório, gravidez, puerpério imediato, eu posso ter essas leucocitoses reativas, porque eu desvio o leucócito do pool marginal, ele cai no sangue, passo a pegar aquele leucócito circulando, e eu tenho uma medula que está funcionando normalmente, que tem uma reserva de leucócito muito alta, e nessas situações ela vai desprender, vamos dizer, ou liberar esses leucócitos para a circulação. Então, fica fácil entender por que nesses quadros reativos a leucocitose é um dado, é um achado comum, né? Aqui, conversando um pouquinho sobre aquilo que a gente já falou, o famoso desvio à esquerda, olhando para o gráfico aqui, está do lado esquerdo mesmo, não é por acaso. Aqui a gente tem a maturação, as fases de maturação do neutrófilo, desde aquilo que eu vejo na medula esquerda aqui dessa barra central, e aquilo que eu vou encontrar no sangue. De novo, no sangue eu tenho os neutrófilos segmentados e os bastões. Eu não vejo no sangue as fases mais imaturas, metamielócito, mielócito, promielócito, pineeloblasto. Então, quando eu tenho um desvio à esquerda ao hemograma, significa que eu tenho uma leucocitose, onde eu começo a ver essas formas imaturas na circulação. Ou seja,
eu tenho um aumento de precursores da linhagem granulocítica, dos neutrófilos. Então, eu tenho uma neutrofilia, mas eu tenho bastão que começa a aumentar, e eu começo a ver outras figuras no sangue, até mesmo um mieloblasto em situações reativas, é o famoso desvio esquerdo. Qual é o significado disso? Nem sempre é sinal de infecção, e ele por si só não é indicativo de uso de antibióticos. Exemplos vários a gente já conversou aqui. Então, às vezes pega o paciente com quadro, vamos dizer, viral, uma infecção de via aérea superior, gripal, e faz lá um exame e passa, mas tem bastão aumentado, vamos fazer antibiótico. De novo, tem um desvio à esquerda, explicamos do ponto de vista o que acontece na medula, com pool marginado também de leucócitos, nem sempre eu preciso de antibiótico terapia. Pode ser visto em quadros, então, reativos ou proliferativos. Lembrar aquele caso de leucemia mieloide crônica, onde esse desvio vai até formas bem imaturas na circulação. Posso ter blastos circulantes, mieloblastos, né? Raramente essa leucocitose reacional, em todos esses quadros que eu falei, de todas essas causas que são mais comuns, raramente ela excede 50.000. Onde aqui já fica uma dica. Uma infecção bacteriana, uma neutrofilia de uma doença crônica, neutrofilia de uma neoplasia. É difícil ultrapassar e manter acima de 50, 80.000 leucócitos. Então, raramente, geralmente, fica aí 30.000, 40.000, daí para baixo. Então, é um dado importante. Essas hiperleucocitoses acima de 1.000, acima de 100.000 por milímetro cúbico, comumente são neoplásicas e comumente são neoplasias hematológicas. Eu mostrei aquele caso do paciente com câncer de pulmão e linfangite carcinomatose que tinha 40 e poucos mil. Mas, com frequência, essas hiperleucocitoses, essas leucocitoses acima de 80, 100.000, têm um fundo neoplásico e geralmente hematológico por trás. Então, aí já é uma dica, que esse caso eu posso encaminhar já diretamente para o hematologista, porque muito provavelmente aquilo ali tem uma etiologia, uma gênese hematológica primária. As leucocitoses abaixo de 50.000 não necessariamente significam ser reacional. Eu falei que abaixo de 50.000, comumente o paciente tem uma leucocitose, aliás, as leucocitoses reacionais geralmente não excedem 50.000, mas não significa dizer que abaixo de 50.000 sempre vai ser reativa. Mostrei aqui o caso do paciente com leucemia linfocítica crônica que tinha 11.000 linfócitos. 11.000 leucócitos, então vai tudo depender da análise do todo do paciente que a gente vai mostrar nos próximos 2 slides. Lembrando que a anemia falciforme é uma causa comum de leucocitose ao hemograma, com agravos nas crises de dor, sem necessariamente significar infecção, e que um desvio à esquerda bem pronunciado até para o mielosteoblasto, geralmente se acompanhando de eosinofilia ou basofilia, é comum na leucemia mieloide crônica, e aqui os outros dados do hemograma e achados de exame físico vão ajudar muito no raciocínio, né? Então, quando que eu vou imaginar, com base não só nas contagens, mas no quadro clínico, que uma leucocitose pode ser neoplásica ou a leucocitose ela é reacional? O quadro clínico é fundamental sempre considerar. Atentar para o tempo de evolução daquele quadro, febre, sangramentos, idade do paciente, comorbidades. Então, eu exemplifiquei casos onde o paciente teve achado de hemograma no exame de rotina, e outros que o paciente tinha quadro infeccioso bem definido por exame físico, como aquele caso da UTI, e outros que a gente comumente vê no dia a dia, uma vez que são as causas mais comuns. Então, o quadro clínico é que vai orientar aquilo que eu bati o olho no hemograma e vi, tem a leucocitose, qual o predomínio celular, me volto para aquilo que previamente eu já fiz, que é conversar, checar o histórico do paciente, sempre avaliar do ponto de vista do exame físico, que é lógico, eu vou direcionar muito para a clínica. O cara está com tosse, está com não sei o que, dor pleurítica, ok, um raio-x justifica a leucocitose por uma pneumonia, mas sempre também avaliar essa questão, principalmente em grandes leucocitoses, em leucocitoses com linfocitose, sempre se palpar as cadeias nodais, principalmente cervical, axilar, inguinal, e sempre deitar o paciente a avaliar o baço e o fígado. É fundamental, que vai ajudar muito nesse raciocínio, diante de quadros onde o paciente tem linfonodomegalia, se tem visceromegalia, e o quadro clínico não é muito sugestivo de uma outra causa, com frequência pode se tratar de uma condição neoplásica hematológica de base. E também atentar para as medicações que o paciente faz uso, lembrando de novo a questão do corticoide em fatores de crescimento, principalmente em paciente oncológico, em tratamento quimioterápico
e com frequência está usando essas medicações. De novo, as leucocitoses geralmente acima de 80 a 100 mil, raramente elas são reacionais, tá? E principalmente, então, o cara chega com 100 mil, 120 mil leucócitos, deitei, o baço está grande, isso não deve ser leucocitose reacional. Tem linfonodo aumentado, tem linfonodo axilar, geralmente acima de 2 centímetros no exame, leucocitose, assim, predomínio linfocítico, predomínio neutrofílico, isso não deve ser reacional, isso provavelmente tem um fundo neoplásico, né? Principalmente no adulto. Como eu investigar, então, a gente já está terminando, leucocitose, sempre eu devo avaliar o diferencial de leucócitos, como a gente, é uma repetição, né? Qual tipo de célula está elevada, qual tipo de célula está predominando. É verdade que aí tem a análise do demograma, e eu coloquei aqui morfologia, mas a morfologia é coisa do laboratório, é coisa do hematologista, é verdade, mas tem o descritivo embaixo, né? Às vezes tem aquilo que está lá embaixo, tem a sua importância naquele contexto. Então, leucocitose, o neutrófilo tem granulação tóxica, isso é um achado importante de quadro inflamatório infeccioso, tem vacúolos no citoplasma do neutrófilo, então eu tenho monócitos muito vacuolizados, eu tenho granulações, quer dizer, aquilo que o colega, que o laboratório chama atenção na parte descritiva do hemograma também ajuda muito a raciocinar nesse sentido. Existe predomínio de que tipo celular, como a gente já comentou, e com base no quadro eu vou direcionar minha investigação, se existe ou não desvio à esquerda, e atentar, como eu falei, para o descritivo do exame, principalmente se tem, então, esses achados de granulação e vacuolização, e isso aqui, células com características imaturas. Então, de novo, o paciente pode ter 15 mil leucócitos e ser uma leucemia aguda, se chama atenção embaixo a presença de células com nucleolos evidentes, de células grandes, aquilo tem um outro significado. Então, esse descritivo embaixo é muito importante para ajudar no raciocínio e direcionar rapidamente que conduta se tomar, né? Sempre avaliar, então, o hemograma do paciente considerando o contexto clínico, já que as causas clínicas são muito mais frequentes, sempre questionar, examinar o paciente atentando para esses exames que eu falei, nodais, cadeias nodais e visceromegalia. Avaliar se o diferencial de leucócito se predomina mieloide, granulócito, bastão, mielócito, metamielócito, ou é linfóide, linfocitose, ou eventual monocitose. Aumento de granulócito se tem, então, desvio, de novo, descritivo de células nucleoladas, e se a leucocitose se acompanha ou não de outras alterações, como em alguns casos que eu mostrei, o paciente não tinha outra alteração. Mas, por vezes, tem uma anemia, por vezes tem alteração na plaqueta. Aí eu vou juntar todo o quadro para interpretar o que pode estar causando aquelas alterações no hemograma. O que seria, então, indícios de que aquela leucocitose pode se tratar de uma doença hematológica, principalmente neoplásica, a neoplasia hematológica, e que esses casos a gente tem que sim encaminhar esse paciente diretamente para o especialista. O que é indício de que pode se tratar de uma neoplasia? Sintomas, o paciente pode apresentar sangramentos, muito comum nas leucemias agudas. Uma leucocitose onde o paciente há poucos dias, de forma aguda, está tendo gengivorragia, tem petequias em membros inferiores, epistaxe, uma metrorragia nas mulheres, quer dizer, achados de sangramento cutâneo mucoso. Uma astenia, uma fadiga nos últimos dias, febre como evidência de infecção, perda de peso, todos esses são sinais ou são sintomas que o paciente pode manifestar de maneira aguda, principalmente esses três de cima, ou de maneira mais subaguda ou crônica. Por exemplo, está perdendo peso e não se explica o peso, sua à noite, uma sudorese que molha a roupa de cama, geralmente eles falam isso, uma febre que não se explica, não tem infecção por trás, e tem lá uma leucocitose, tem lá uma linfocitose, tem um baço aumentado com achados, é pouco provável que isso seja reacional, mas fala mais a favor de que o paciente apresenta uma doença hematológica. Lembrando que são sintomas totalmente inespecíficos, mas que no contexto e no raciocínio do exame e do exame de laboratório ajudam a pensar nesse cenário, né? Ao exame físico, as linfonodomegalia sempre palpar bilateralmente essas cadeias e chama atenção, então, linfonodos geralmente acima de 2 centímetros, que o tempo de evolução pode ser agudo ou mais crônico, geralmente indolores, a não ser quando doença muito agressiva que pudesse crescer muito rápido, mas às vezes o paciente não vai expressar, e geralmente firmes à palpação, não são linfonodos onde de uma dor de garganta eu tenho um linfonodo móvel, elástico, mas linfonodos mais firmes, mais duros,
às vezes difíceis de uma consistência mais firme ao exame, né? O exame físico, então, achados de sangramento cutâneo mucoso, equimoses, hematomas, petecas, e, sem dúvida, sempre deitar esse paciente, avaliar fígado e baço, pensando que isso pode, então, estar relacionado àquela leucocitose. E ao laboratório, se o paciente ou tem outras alterações ao hemograma, como anemia, ou plaquetopenia ou plaquetose, linfocitose persistente, de novo, acima de 5.000, repete o exame se o hemograma a alteração é leve, repetiu, persiste, e uma monotonia na descritiva, também isso tem que chamar atenção. Presença de formas imaturas de granulócitos, ou seja, blastos, e uma leucocitose persistente. Quer dizer, esses são achados que, a depender do contexto clínico, das manifestações, dos achados de exame físico, direciona muito para uma doença hematológica primária, para uma doença neoplásica, e assim fica mais fácil encaminhar, devendo encaminhar esse paciente mais diretamente, mais rapidamente para a avaliação do especialista. Mas essa é uma cifra menor daquilo que a gente conversou até agora. As causas mais comuns são muito bem avaliadas e conduzidas pelos demais colegas, pelo clínico, pelo colega que avalia o paciente inicialmente. Então, para terminar, na literatura vocês podem também encontrar vários algoritmos de investigação. Eu coloquei aqui o que eu penso que seria mais prático para o raciocínio do clínico, para o raciocínio do não hematologista, como conduzir uma leucocitose, né? A minha imagem aqui, não estou conseguindo ver. Ah, tá. O paciente, então, tem leucocitose confirmada. De novo, em exclamação aqui, repetido e confirmado acima de 10.000 no hemograma. Eu preciso avaliar, então, o contexto clínico, com base nos dados de história e exame, sempre palpando essas cadeias nodais, fígado e baço. Se acompanha de febre, se tem perda de peso, se tem sugestivo de infecção, se tem por trás, eu tenho lúpus, eu tenho artrite, qual é a história do paciente, quais as comorbidades que ele apresenta, para me fazer raciocinar naquilo que o hemograma está me mostrando. Então, confirmei, tem quadro clínico, examinei. A partir daí, também, que tipo de leucócito que está aumentado no hemograma? É uma leucocitose neutrofílica, com desvio, é uma linfocitose, é uma monocitose. A leucocitose ela é isolada ou se acompanha de anemia, plaquetopenia ou plaquetose. Então, até aqui, e além daqui também, uma conduta totalmente generalista, quer dizer, geral, de qualquer colega clínico, não médico, enfermeiro que pode avaliar perfeitamente isso daqui. Então, leucocitose confirmada, considera o contexto clínico, examina o paciente, vê que tipo de célula está predominando e se acompanha de outras alterações. E a partir daí, se o paciente tem febre, provas inflamatórias alteradas, quer dizer, PCR aumentado, VHS, no contexto de infecção, fica muito mais fácil seguir o raciocínio nessa linha, né? Ou seja, estou querendo dizer que eu preciso descartar causas que são muito mais frequentes de leucocitose, que são causas inflamatórias, causas infecciosas, causas imunológicas de maneira geral. E, portanto, uma conduta totalmente clínica que, quando eu não consigo elucidar a causa, depois de tudo que eu avaliei, investiguei, chequei, eu não tenho a identificação da causa, aí sim eu deveria encaminhar para o hematologista. Ou seja, isso aqui eu consigo fazer muito antes, sem precisar de abarrotar, às vezes, os serviços hematológicos, com os casos que são muito bem conduzidos com o clínico, né? E a situação daqueles casos, sim, que deveriam ser diretamente direcionados para o hematologista, quando ele tem uma linfocitose persistente acima de 5.000, como eu falei, mesmo sem sintomas, quando tem achado uma leucocitose que se acompanha de linfonodomegalias, que se acompanha de visceromegalia, ou quando, independente da contagem, eu tenho formas imaturas, formas nucleoladas, blastos presentes no sangue periférico, esses também deveriam ser sempre encaminhados. Então, veja que até aqui, ou que aqui nessa aula, eu não falei de diagnóstico hematológico, o que eu faço a partir daqui, que imunofenotipagem, análise de cariótipo, de genética, que tipo de marcador vou usar. Isso deixa para o hematologista avaliar. Como esse é o nicho pequeno, o que pode ser feito antes, que tem muito e de grande valor para o paciente e para a gente também, de maneira geral, pode ser perfeitamente feito, desde que eu coloque esse algoritmo, esse raciocínio na análise inicial de um exame simples, que é o hemograma, vendo que tipo de célula predomina no exame físico. Em conclusão, a gênese da leucocitose, então,
ela é multifatorial, lembrando das causas secundárias que são muito mais frequentes. Eu tenho que sempre considerar o contexto clínico, a história e o exame do paciente para me ajudar no raciocínio da etiologia, atentando se o paciente tem, além da leucocitose, anemia ou outros achados ao hemograma. A conduta vai ser, na sua maioria, de expertise do clínico, do colega, do médico que avalia o paciente primariamente, reservando a conduta hematológica para alguns casos específicos, se a gente seguir esse algoritmo, esse raciocínio, ficando para o hematologista aquilo que é mais, vamos dizer, da especialidade, tá? Queria mais uma vez agradecer e me coloco à disposição aí para a gente conversar. Espero que tenha podido contribuir um pouco para estreitar esse gap aí, esse intervalo grande em que fica muitas vezes o hematologista e o clínico, o colega na ponta, mas é para a gente aproximar e ver como é que a gente pode sempre melhorar para o benefício comum do paciente no final. Obrigado mais uma vez. Omar, primeiro eu queria parabenizar, nós chegamos a 302 participantes da sua aula, tá? Lógico que tem muitos não médicos, e acho que a primeira pergunta, eu acho que deve ser de uma dentista, que a gente viu que tem dentista na aula. Ela pergunta, câncer bucal tem necessidade de hiperleucocitose? Não necessariamente, não necessariamente. Muitas vezes, e não só o câncer bucal, mas essas hiperleucocitoses costumam estar presentes em cânceres hematológicos, tá? O tumor sólido de rotina, um câncer de mama, um câncer de pulmão, mesmo metastático, ele pode não ter leucocitose nem que mínima, nem pequena, vamos dizer assim. Agora, quando então ele está localizado, está restrito a uma região, independente de onde seja o sítio, comumente ele não costuma alterar a contagem dos leucócitos, e se faz uma leucocitose leve. Hiperleucocitoses é muito frequente em câncer hematológico, mas... Uma outra pergunta. Ela tem um paciente que tem uma leucocitose, eosinófilo zero, aumento de monócito e linfócito baixo, leve linfócito baixo. Se ela tem que encaminhar para o hematologista esse paciente? Então, depende o quanto do leucócito, quer dizer, valeria a pena, nesse caso, a gente entender qual é o contexto clínico, de novo, o que o paciente apresenta de sintomas, de exame, mas a monocitose, que para a gente chama também muita atenção quando o paciente é muito assintomático, mas o paciente é mais idoso, uma monocitose que persiste acima de 800, acima de 1.000 monócitos no sangue periférico, esse, sem dúvida, é o paciente que tem que ser encaminhado para o hematologista. Ou uma monocitose, onde o paciente tem um quadro clínico, vem perdendo peso, e tem outros achados no exame, sim. Então, eu acho que para a gente poderia ser mais assertivo para orientar se a gente tivesse esses dados também clínicos aí do paciente, né? Uma outra pergunta, neutrofilia depende da morfologia da célula para descartar algo mais grave? Não depende. E a morfologia, muitas vezes, o laboratório, a neutrofilia significa aumento da contagem de neutrófilos. Muitas vezes, o laboratório ele pode não colocar o descritivo da morfologia celular, igual aquele caso, pede para o hematologista avaliar. Agora, quando, de novo, no contexto clínico, a neutrofilia, ele descreve assim, neutrófilos com granulações tóxicas, com vacuolização citoplasmática. Isso, no neutrófilo, é sinal muito indicativo de um quadro reativo, de um quadro inflamatório, de um quadro infeccioso. Então, a morfologia do neutrófilo sozinha não, quer dizer, o neutrófilo não tem uma morfologia específica na leucemia, diferente da morfologia de uma pneumonia. Mas alguns dados que sugerem infecção são esses, neutrófilos com vacuolização, neutrófilos com granulações grosseiras, que eles chamam de granulações tóxicas, isso é mais sugestivo dessas situações. O aumento de neutrófilos por conta do uso do corticoide pode causar algum tipo de reação inflamatória ou resposta imune agressiva? Não, de forma alguma. Como a gente tem, igual eu falei, uma reatividade normal da medula, ela está respondendo a um estímulo que você está colocando, que você está dando para o paciente uma medula que tem reserva, lembra de um pool medular de 80% está lá, aquilo não traz nenhum complicador, nenhuma manifestação para o paciente. Se o paciente tiver a manifestação, é mais da medicação em si, às vezes um pouquinho de dor óssea pelo estímulo do que propriamente o neutrófilo. Nem que ele chegar a 50, 60 mil
leucócitos, ele não vai tornar o sangue mais viscoso, dar uma síndrome de hiperviscosidade e trazer sintoma para o paciente, dor de cabeça, quer dizer, é totalmente assintomático, é só reacional ao estímulo. A periodontite aumenta o leucócito? Deve ser também uma... Pode aumentar como qualquer quadro inflamatório. Pode não estar aumentado, mas se aumentar também é reacional ao quadro inflamatório agudo, principalmente se agudo, né? Eu não sei o quanto que uma periodontite, às vezes crônica, às vezes já está fisiologicamente estável dentro daquela contagem, mas pode sim aumentar, ou não. Olha, Volmar, acabou. Aqui agora só elogios para a sua palestra, as pessoas Obrigado. agradecendo muito. Palestra perfeita, palestra maravilhosa, tudo está escrito aqui no chat. Eu queria agradecer, eu acho que foi bem elucidativa, né? E muito obrigada pela sua participação e fechamos então a nossa palestra. Obrigada, Volmar. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. De novo, estou à disposição para conversarmos em temas assim gerais, onde a gente consegue estreitar bem esse relacionamento com os colegas. Estou à disposição, deixei aí o meu contato, caso precisarem de alguma coisa, e a gente se encontra tem em outras mais, oportunidades. Amei, muito boa, e muito obrigada por nos proporcionar essa palestra. Então, 302 participantes, eu acho que foi um sucesso. Muito obrigado pelas palavras de todos, viu? Espero nos encontrarmos em breve novamente. Obrigada. Grande abraço, boa tarde. Tchau.